Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos aqui essa manhã. Tem bastante criança aí, né? Não se preocupe com as crianças. A mim não me incomoda, viu? Como ex-pentecostal, eu sou acostumado a barulho. Mas obrigado, André. Que Deus te abençoe, viu? Pelo convite. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Por que você lê a Bíblia? Por que nós lemos a Bíblia? Alguns leem a Bíblia para ter mais conhecimento, né? Lógico. Outros, como foi o meu caso durante muito tempo, eu li a Bíblia só para pregar. Eu tinha que pregar, tinha que ler a Bíblia. Isso é um problema, né? Só que você já tomou um puxão de orelha de Deus assim, bem... Do tipo assim, se converte, seu cabra. Eu estou me sentindo um artista com esse negócio, irmão. E é de um tempo para cá, de uns 3 anos para cá, eu tenho lido a Bíblia para Deus falar comigo. Então é um conselho para você. Quando você for ler a Bíblia, peça a Deus que fale com você. É importante termos conhecimento, é importante ler a Bíblia para pregar, é importante. Mas principalmente Deus precisa falar com a gente. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, a sua palavra, a palavra de Deus. O irmão do som, você me ajuda que eu falo alto, irmão do céu. Quando eu estou com o microfone, eu puxo aqui, ó. Agora, quando ele está pertinho aqui, você vai... Cantares, capítulo 5. É Cantares, capítulo 5. Eu vou pedir para você abrir o livro de Cantares e deixar em Cantares. Cantares, capítulo 5. Todo mundo achou? Vou pedir para você deixar aberto, tá? Nós vamos ler devagar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem escreveu o livro de Cantares? Salomão. Salomão foi um homem de Deus, não é? Durante algum tempo, um pouco mais. Mas a Bíblia diz que as suas mulheres o perverteram o coração. Ele tinha 1000, ou mais de 1000. Uma já dá trabalho. Se Salomão se deitasse cada dia com uma das suas mulheres, eram 3 anos para completar o rodízio. Ele tinha 1000, mas ele amou uma, mais do que as demais. Ele a chama de Sulamita. Se você ler o capítulo 1, verso 9, ele diz assim: amada minha, eu te comparo às éguas do carro de Faraó. Se eu fizesse um elogio desse a Patrícia, ia ser um problema, né, irmão? Mas certo é que ele amava essa mulher mais do que todas. Então nós vamos ler esses versos aqui. Eu quero fazer um exercício com você. Preciso da sua ajuda, hein? Todas as vezes que a Sulamita falar é a igreja. Isso aqui não é alegórico, é homilética, é para aplicação, tá, irmãos? Então, todas as vezes que a Sulamita falar é a igreja. E todas as vezes que Salomão falar é Deus. Ok? Quando a Sulamita falar, é a igreja. Quando Salomão falar, é Deus. Aliás, eu te recomendo que quando você for ler o livro de Cantares, você leia com esse pensamento. Vai abrir alguns campos na sua mente em relação à palavra de Deus. Mas vamos lá. Nós vamos ler o verso 2. Está escrito assim: eu dormia
mas o meu coração velava. Ponto e vírgula. Só aí. Eu dormia, mas o meu coração velava. Você já dormiu preocupado, irmão? Com a esposa, com o filho, com o trabalho, com a casa, com as dívidas, com o emprego, com a igreja? Você já dormiu preocupado? O que essa mulher agora está fazendo, lembrando que quem está falando aqui é a Sulamita, é a igreja. Ela está dizendo assim: eu estou tentando dormir. Eu tento descansar. Mas o meu coração vela, eu não consigo. Quando a gente está preocupado demais, é comum a gente tentar dormir, acordar pela madrugada, você rola para um lado, rola para o outro. Na verdade, você não dorme, você fica variando, passa a noite toda e acorda cansado. Por algum motivo, o marido está fora do palácio. Por algum motivo, o marido está fora. E a noiva, a esposa, a igreja está dizendo assim: eu tento descansar. Eu tento dormir. Mas o meu coração está velando pela presença do noivo. A igreja, ela vive esse momento hoje. Ela vive um sentimento de desejo da presença do seu noivo, da presença de Cristo. É a mesma necessidade que nós temos. Eu não sei se você vive com uma inquietação dentro de você. Eu não sei se é por causa da ansiedade, mas eu vivo inquieto. Há uma inquietação dentro de cada um de nós. A igreja, ela anela pela volta de Jesus Cristo. A igreja, ela vela pela volta de Jesus Cristo. Mas você vai ver nos versos que nós vamos ler pela frente que isso aqui é tudo falsidade. Você vai ver que, na verdade, o que nós queremos mesmo é continuar com a nossa cabeça enterrada nessa geografia aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica, não precisa responder. Será que de fato a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela dorme dioturnamente pensando na volta de Jesus? Será que nós acordamos de manhã pensando como se Jesus fosse voltar hoje? Como se Jesus fosse voltar agora? Amados, deixa eu dizer uma coisa para ti. E essa aqui é uma igreja bíblica. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, 2, 3 e 4, você sabe o que aconteceu? No capítulo 1, Jesus foi assunto aos céus. No capítulo 2, houve o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 3, Pedro prega como nunca. E no capítulo 4, a palavra de Deus diz que Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que iam se convertendo. Porque os apóstolos caíram nas graças do povo. E por causa disso, irmãos, a igreja empobreceu. Porque a Bíblia diz que todos vendiam tudo que tinham. E depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam com todos. E todos tinham tudo em comum. E a igreja empobreceu por causa disso, sabe por quê? Porque aquela igreja, ela vivia como se Jesus fosse voltar para eles naquele tempo. No coração daquela igreja, Jesus voltaria hoje. Por isso eles vendiam tudo. E a igreja sofreu por causa disso. Empobreceu. Mas aqueles irmãos acreditaram, morreram acreditando que Jesus voltaria no tempo deles. A igreja aqui está dizendo: eu anelo, eu velo pela presença do noivo. E eu faço uma pergunta novamente. Será que de fato nós
estamos vivendo como se Jesus fosse voltar hoje, como se Jesus fosse voltar agora. Você vai ver que não. Continua lendo comigo. O verso 2 diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Ponto e vírgula, continue falando, não é? Eis a voz do meu amado, que está fazendo o quê? Que está batendo. Quem está batendo? Quem está batendo? Deus. A noiva, a igreja está dizendo: Deus está batendo a porta. Quantos aqui já participaram do Impacto Esperança? Bastante gente. Você que não foi ainda, eu recomendo que você vá. O ano passado eu fui com a minha esposa, com a minha filha, com as minhas filhas, perto da minha casa. Eu cheguei com um dos nossos livros, um senhor bem arrumado, num ponto de ônibus, e eu disse assim: meu irmão, está aqui um presente para o senhor ler durante a sua viagem. Ele pegou o livro, olhou, virou, olhou de novo, e olhou para mim e perguntou: isso aqui é sobre religião? Eu falei: não, é sobre Jesus. Ele jogou o livro no chão. Eu não vou falar para você o que eu pensei, porque é pecado. Eu peguei o livro, olhei para ele, agradeci e segui a vida. Talvez não, ou talvez sim, possa ser a única ou a última oportunidade que ele teve. Nenhum daqueles que se perderem, irmãos, nenhum daqueles que se perderem vão poder dizer um dia: eu não tive a oportunidade de ouvir Jesus falar. Nenhum daqueles que ficarem para trás poderão dizer: eu não tive uma oportunidade. O meu filho esteve comportando nas férias agora lá em Foz do Iguaçu, divisa de país Brasil-Paraguai. Meu filho cismou de um tempo para trás que queria ser pastor. Eu apertei ele de todo lado. Eu disse: você é doido. Ele: não, pai, eu quero. Eu disse: você é doido. Eu quero. Falei: João, isso não é uma aventura. É para o resto da vida. Isso não é uma brincadeira, não é uma profissão. Pastor é um chamado que você vai ter que levar para o resto da sua vida. Aliás, vida que você não vai ter mais. 15 dias depois, apertei de novo e disse: tem certeza? Tenho, pai. Então você vai se virar. Eu não tenho 4 mil reais para pagar de faculdade por mês. Foi comportar. Divisa de país é um lugar perigoso. 5 dias sem vender nada. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele ficou 5 dias sem ninguém nem abrir a porta para ele. Na sexta-feira, às 7 da noite, um casal de senhores lá abriu a porta. Ele começou a explicar a respeito do trabalho. O vizinho, que também é cristão, ora, viu que ele entrou na casa dos idosos lá, dos senhores, da senhora, foi atrás e expulsou ele de lá. Fez um escândalo danado, dizendo para ele ir embora. Ele pediu desculpas. Não é porque é meu filho, mas o João é muito educado. Nunca nos respondeu, e olha que eu não sou um pai, não fui um pai nota 10, eu fui um pai 6,5. Porque eu recebi uma criação dura. Tentei não ser assim com ele, mas de vez em quando a gente escorrega. O João foi, pediu desculpa, pediu perdão, disse que não queria arrumar confusão. O fulano tirou foto dele, com a mochila nas costas, e jogou no grupo do bairro, dizendo: não abram a porta para esse menino, porque ele está entrando para roubar. Ele não sabia. Na segunda-feira ele voltou a comportar de novo. Na
Na segunda rua que ele entrou, 9 horas da manhã, ele foi abordado por um policial aposentado, eu ia falar jubilado. Aposentado, reformado. Começou uma discussão com ele, chamou a polícia. E eu, por volta de 11 da manhã, eu vi 18, 20 ligações dele no meu telefone. Eu falei, isso é problema. Eu fui de encontro com a minha esposa. Quando eu fui de encontro com ela na Novo Templo, ela veio de encontro a mim já, porque ela já tinha recebido uma mensagem, e na mensagem estava dizendo assim, pai, eu estou na delegacia, mas está tudo bem. Ficou lá parte do dia, resolveu o assunto, foi embora, e eu fiquei furioso. É o pai que está falando, não o Senhor, viu? Quando eu soube da história, liguei para ele e falei, estou indo te buscar agora, você vai vir embora. E enchi o tanque do carro, liguei para ele umas 8 da noite, falei, cuspi marimbondo daquele jeito. Ele só escutou. Eu terminei de falar, ele disse assim, pai, posso falar agora? Eu falei, claro. O senhor orou para fazer o que você quer fazer? A pior coisa para um pai é quando a gente entende que o filho cresceu. Você orou. Eu falei, não orei não. Ele disse, pois eu orei. E o Espírito Santo falou comigo assim, não para. Não para. Não para. Ele saiu na terça-feira. Lembra que o pai estava doido lá, né? Esse pai precisa se converter. Ele saiu na terça. A primeira casa que ele entrou. Ele entrou na casa de uma moça chamada Sandra. O marido chama João. E eles são adventistas afastados há 20 anos. Mas por que estão afastados? A moça era da igreja, fazia parte da igreja, o menino também. Eles avançaram o sinal. A moça engravidou, foram removidos daquele jeito que você deve imaginar. Nunca mais ninguém foi buscar, ninguém foi abraçar, ninguém foi visitar, nunca mais, que o povo de lá é meio duro. Não sei se tem algum paranaense aqui. Nunca mais. E ele entrou, ele contou essa história para mim, e ela contando para ele. Ele, quando ele pisou lá, ele falou do trabalho, e ela, quando começou a contar essa história, ele disse, eu não vou vender nada aqui mais. A minha missão aqui é outra. Eu vou resumir a história para você. Ele ficou lá o dia inteiro até o marido dela chegar. Tinha um casal de adolescentes. E ela disse assim, e ele, antes do marido chegar, ele fez uma oração por volta na hora do meio-dia. Ele disse assim, minha irmã, eu quero pedir perdão em nome da igreja para você. Porque essa não é a igreja. Essa não é a atitude da igreja. As pessoas erraram com você. As pessoas foram longe demais com você. As pessoas não esboçaram esse pseudo-amor que nós tanto pregamos. Erraram com você, mas perdoa a igreja. Em nome de Jesus. Ela disse, eu quero que você diga isso ao meu marido. Ironia, hein? Não ironia do destino. Quando ele chegou, o João fez a mesma coisa, conversou, orou com eles, foi embora 9 da noite. Nós tivemos recentemente uma semana de evangelismo. E o João não sabia. Eu não sei se agora é assim. Todos os teologandos, semana de evangelismo, bota o cabra lá para ver se presta. Essa é a ideia. Verdade? A igreja está por aqui de formar pastor, administrador só. Precisa formar pastor que gosta de gente, que cheira ovelha. E ele foi fazer evangelismo aonde? Logo na região que ele tinha comportado. Semana toda. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Ele foi atrás dessa família. E no último sábado passado, essa família se reconciliou com Jesus. Foi rebatizada. Irmãos, ninguém vai poder dizer, eu passei por essa vida e Jesus nunca falou comigo. E eu nunca tive oportunidade. Ah, porque a igreja não me ama. Porque as pessoas isso, porque as pessoas aquilo. As pessoas são isso e aquilo mesmo.
Você olhar bem para o lado aí, você vai ver que esse camarada que está do seu lado aí é bem esquisito. Às vezes ele fala, às vezes ele não fala, às vezes está de bom humor, às vezes está de mau humor, às vezes ele quer, às vezes ele não quer nada. É por isso que a igreja está dizendo que o meu amado está batendo a porta. E ninguém vai poder dizer, eu não tenho oportunidade. Eu me lembro de uma história. Vocês têm problemas com histórias aqui, não, né? É bíblica também. Eu recebi uma ligação certa vez, era 2h. Eram os filhos de um senhor chamado Osvaldo. Osvaldo tinha 62 anos. Os filhos estavam dizendo assim, irmão, vem para cá por favor, porque o papai vai morrer. Ele está nas últimas. Infecção intestinal, 3 antibióticos, nada dá certo, infecção generalizada e aquela coisa toda. Cheguei no hospital, minha esposa saiu com o cabelo tudo rupiado, meu filho no colo. Cheguei lá, os filhos estavam discutindo na recepção, discutindo. Porque alguém tinha esquecido de pagar o Campo Santo. Filho é assim mesmo, irmão. Você vai fazendo carinho neles, vão crescer, você vai ver só. Não podia entrar na UTI, mas podia entrar um. Perguntaram para mim, você é o que deles? Eu falei, eu sou o pastor dele. Ela falou, então você pode entrar, mas só pode entrar um. Eu falei, então tá bom, eu vou lá. Aí eu fui, subi. Quando eu entrei, eu não falei nada. Tá, irmãos? Que fique registrado, eu não falei nada. Eu entrei na UTI, coloquei o pé lá dentro, lá do cantinho, ele olhou para mim. Deixa eu detalhar uma coisa aqui. A gente pregava o evangelho para esse homem há 20 anos. A família inteira na igreja. Os filhos, os netos, a esposa, todo mundo. E ele não ia, ele não arredava o pé. 20 anos. Mas como a gente tinha uma certa intimidade, porque 20 anos que você conhece a família, é 20 anos indo em almoço, é 20 anos indo em aniversário, é 20 anos indo em festividade de igreja, é 20 anos. Ele olhou de canto de olho e ele levantou. A enfermeira disse, olha, o senhor não pode levantar. Ele disse, ó. Ele magrinho assim, levantou. E eu estou entrando e estou indo em direção a ele. E ele foi ajoelhando. Ele foi ajoelhando. Eu falei, não. Ele levantou a mão para cima. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Porque isso já faz 20 anos. Ele levantou a mão para cima e disse assim, eu entrego a minha vida para Jesus hoje. Ele que disse, tá? Eu não disse nada. A enfermeira disse assim, ó, você não pode ficar aqui, porque a atitude dele causa agitação nos outros. Não pode ficar. Eu falei, não tem problema, só quero orar com ele. Eu fiz uma oração de 20 segundos. O Senhor abençoa. Aquela oração de 20 segundos assim, para não dizer que não fez nada. E eu fui embora. Fazem quanto tempo que eu disse para você isso? 20 anos. 20 anos. Se ele tinha 62, se estivesse vivo, teria quantos hoje? Pois é, está vivo. 49 dias na UTI. O seu Sebastião, Sebastião mesmo. Bom, se eu errei o nome, é um dos maiores evangelistas que eu conheço. Se você falar no bairro onde que eu moro, chama bairro Nova Esperança. Com 82 anos. Ele diz assim, irmão, eu já não tinha muito tempo, hoje eu tenho menos ainda. Todos que passam no meu caminho, ninguém vai sair sem ouvir falar de Jesus. Ninguém vai sair sem ouvir falar de Deus. A igreja aqui está dizendo que o Senhor está sempre batendo a porta da nossa casa e do nosso coração, irmãos. Você sabe qual é o nosso maior problema hoje? E eu sei que tem líder aqui que sabe. Tem uma porta aqui atrás, não tem? O nosso maior problema chama o quê? Porta dos... Você batiza 10, sai quantos?
Mas sabe por que que eu acredito que Deus vai mudar isso, irmãos? Porque eu acredito que o Espírito Santo pode causar uma destruição no nosso coração. E a gente pode parar de arrumar confusão entre nós mesmos. E pregar o evangelho desse Cristo que está às portas. Desse Jesus que nós pregamos todos os dias que vai voltar. Todos os dias eu prego, mas todos os dias eu estou no rádio, todos os dias eu estou na oração, todos os dias. Um dia eu falei, Senhor, eu preciso parar de falar, eu preciso fazer alguma coisa. Veja, a igreja disse assim, eu anelo pela presença do noivo, o meu coração não descansa, o noivo vem e bate. Está batendo dioturnamente no seu coração. E você sabe que tem gente no meio de nós. Eu não estou falando para a gente estar lá fora, não. Eu estou falando para você. Estou falando para mim. Tem gente no meio de nós que até está aqui, mas já não acredita em algumas coisas mais. Já não confia mais em algumas coisas. Irmãos, a igreja é feita de gente, viu? Pessoas, de nós. Nós somos a igreja de Deus. Esse símbolo aqui, ó, ele vai passar. Esse nome aqui também, tenha certeza, ele vai passar. Os bancos dessa igreja vão passar. Mas nós vamos estar aonde? Com Jesus. E a escolha tem que ser feita hoje. A igreja aqui, a sulamita, ela está dizendo, eu tento descansar, mas o meu coração não deixa, porque eu preciso dele. Mas olha o que ele vai dizer. Onde tem relógio aqui, que eu tenho dificuldade com o relógio. Que hora que termina? Meio-dia. Eita, glória a Deus, vamos embora. Eu gostei desse irmão aí. É João, eu também tenho João, pronto. Agora vamos comigo. Vamos continuar no verso 2. Eu vou ler de novo. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Olha só o que ele vai dizer agora. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. O Senhor vem e bate. E sabe o que ele faz mais? Ele clama. Abre, amada minha. Os meus cabelos estão molhados com as gotas da noite. Eu já estou aqui há algum tempo. Mas sabe o que vai acontecer? Continua lendo comigo. Olha o verso 3. Já despi a minha túnica. Eis de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Veja que Deus bate a porta, Deus clama, apela. Mas o que a igreja diz aqui? Não. Eu já despi a minha túnica, já hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O noivo aqui, o marido, Deus está dizendo para a igreja, só abra as portas, por favor. É um clamor. Você sabe o que a igreja diz? Não, agora não. Agora não precisa. Eu não quero agora. Eu sei que pregar entre nós e para nós é difícil, não é, irmão? Quantas visitas eu vou fazer para irmão? E eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui está sendo gravado, vai dar problema. Mas vamos lá. Você sabe quem é que mais dá trabalho lá no Novo Tempo? Você acha que são os irmãos da outra igreja, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, os ateus, os católicos, você acha que são eles? Você sabe por quê? Quando essa turma liga para nós lá e diz, puxa vida, eu ouvi uma coisa interessante, tão legal, fala um pouquinho mais sobre.
Quando algum assembleano liga lá, rapaz, eu ouvi uma coisa sobre línguas estranhas. Eu falo, opa, eu já falei. Tu já falou? Foi. Mas como é que foi a experiência? Eu explico para ele o que foi. Quando liga um batista lá, que os batistas também estudam a Bíblia, eles querem saber alguma coisa. Puxa, eu vi alguma coisa num programa assim, que legal. Pode explicar um pouquinho mais? Agora, quando um adventista liga para lá, irmão, ele quer brigar. Ele quer arrumar confusão. Eu não concordo com nada. Ô miserável, por que não morre então? Quem disse que programação é feita para tu? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Está registrado, pode mandar para onde você quiser depois. Programação da Novo Tempo não é feita para nós. Nós estamos pregando o evangelho para o mundo. Para o mundo. E o mundo não vai ouvir se a gente ficar abrindo os escritos de Ellen White o dia inteiro. Se nós ficarmos lá falando só de Apocalipse, só de Daniel, é importante? É. Só que tem todo um contexto. São 180 milhões de pessoas ouvindo. Então eu vou dizer uma coisa para você, pelo amor de Jesus, para de dar trabalho. Porque o povo está morrendo. Eu falei com uma senhora essa semana, fui visitar ela, uma das nossas. Passou a vida toda na igreja. Só que ela saiu no meio de nós, aborrecida, chateada. Ela tem os motivos dela. Não tiro a razão dela. Mas também não deixei de dizer para ela que ela tem que voltar. Mas ela disse assim, irmão, você sabe o que me entristece mais? Que eu já estou no fim da vida. Eu já estou morrendo. O médico me desenganou, ela está com câncer já em estado paliativo. Não vão operá-la, também não vai passar por quimio. Ela já está em 70 e tantos anos. Ela disse o que me deixa mais triste, é que quando eu morrer, ninguém vai estar lá para cantar um hino. A igreja não vai estar lá, orando pela minha família. E eu, o que vai acontecer comigo? Eu peguei o telefone dela, peguei o telefone da família dela, espalhei para uma meia dúzia de gente aí. Eu disse para ela assim, olha, você pode não estar na igreja agora, mas você faz parte da igreja. Volte para a igreja em nome de Jesus. Não rejeite o chamado que Jesus tem feito para você todos os dias. Você sabe, você conhece, você entende. Então, por favor, volta para a igreja. Eu não sei o que ela vai fazer. Mas eu disse para ela, sozinha você não vai terminar essa carreira não. E sabe o que eu digo para você, irmãos? Eu faço votos que o Espírito Santo, faço voto mesmo, que o Espírito Santo provoque isso em nós, porque só Ele pode fazer. Só o Espírito Santo, meus irmãos, pode colocar dentro do coração da gente o desejo de não é acolher, abraçar e fazer recepção boa, não é isso. É ir além, é dar um passo a mais, é a chamada segunda milha. Segunda milha, irmão, não é carregar saco de cimento nas costas para construir igreja, não. Segunda milha é amar as pessoas acima de tudo. Segunda milha é saber que todos nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Jesus. E eu vi alguém falando bem, eu não sei quem foi aqui. Eu estava aqui fora e alguém disse assim, Jesus, eu não sei se foi isso, mas ele disse, o efeito de Jesus foi substitutivo. Foi você que falou? Alguém que falou? Foi o irmão que falou, eu escutei. Jesus substituiu a desgraça, me perdoe pela palavra, mas não é um palavrão, é a desgraça que estava sobre a humanidade do pecado. Substituiu. Ele entrou no lugar de. Então, quando nós olhamos para Jesus, irmãos, o nosso espelho tem que ser Ele. A igreja aqui está dizendo, Senhor, agora não. Agora eu estou cansado, agora é demais, agora é muito. Agora não, Senhor. Eu já despi a minha túnica, eu vou vestir outra vez. Eu estou terminando, não vou te cansar não. Olha o verso 4. O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele.
Quem é o amado? O que ele fez? Forçou. Eu trabalhei em um condomínio. Pode descer aqui, irmão? Atrapalha? Aqui atrapalha? Eu trabalhei em um condomínio e, enfim, condomínio. Alguém mora em condomínio aqui? Você mora em condomínio, você trata bem o porteiro, tá? Porque ele sabe tudo que você faz. Sabe que deve, sabe que tá ruim, que tá bom, você briga, sabe tudo. E lá onde eu trabalhava tinha uma lagoa. É um condomínio chamado Condomínio Lagoinha, na frente do Frango Assado ali, indo aqui para São Paulo. Eu estou trabalhando lá, seguindo a vida, e eu estou vendo umas criancinhas assim, brincando perto da lagoa. Porque tem pai e mãe que não sei o que tem na cabeça. Mas alguma coisa me dizia assim, fica esperto que isso aí vai dar problema. Mas eu me distraí com o trabalho. 10, 15 minutos depois, vem um deles correndo. Tio, 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 tio. E eu pensei, caiu. Na hora, caiu dentro d'água. E eu saí correndo assim, uns 30 metros saí correndo. Eu vi as crianças assim, e a água mexendo, e eu pulei de pé. Para mim dava pé, né? Dava aqui assim mais ou menos, mas para uma criança é um mar. E eu saí machucando meus dedos e peguei a criança e ela estava... Nisso já vinha pai, vô, mãe, aquela correria, aquela gritaria, vinha aquela confusão. E eu entreguei na mão do pai de alguém ali e eu falei, olha, leva ela para o hospital, bebeu água, essa água aí tá suja. Enfim, levaram para o hospital, o nome do menino é Lucas. E eu voltei para a minha vida, todo molhado. No outro dia eu ganhei um monte de presente, né? Eu fui um super-herói. Tá pensando. Mas qualquer coisa que um pai ou uma mãe não faria, né? Qualquer um de nós faríamos isso. Mas eu fui convidado para almoçar na casa deles depois. Mas um povo rico, que saia até a água dos olhos quando eu olhava assim a casa. Família de advogados lá, aquela turma, né? Aí fui lá. Só que assim, como eu disse no princípio para você, irmão, tem um escritor, é um pastor adventista, é Barbara Hunt e Kate Hunt. Ou é Kate Hang. Kate Hang e Barbara Hang. São um casal de pastores adventistas que eles escreveram um livro chamado Como se Libertar da Síndrome do Sucesso. Eles contam que sofreram muito com essa coisa de batizar, não batizava muito, enfim, mas eles precisaram se libertar disso. Porque batizar muito não é sucesso, como batizar pouco também não é insucesso. Mas tem uma frase do livro que diz assim: as pessoas não se importam com aquilo que você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Então não importa se você fala grego, se você fala inglês, se você é poliglota, porcaria nenhuma. Se as pessoas não entenderem o quanto você se importa com elas, o quanto você olha para elas e as trata, né? E eu lembro que uma mesa bonita, muita comida. Eu falei assim, eu posso fazer uma oração? Todo mundo já me olhou atravessado. Tem algum advogado aqui? Ei, Jesus. Eu falei, vou fazer uma oração e fiz aquela oração, irmão. Eu abri o olho um pouquinho assim, às vezes tinha uns que estavam assim, ó. E orei. E eu passei o dia inteiro contando história como essa aqui. Essas histórias de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus deixou de fazer, fez na minha vida. A minha filha nasceu com câncer, minha filha e meu filho, e nem sei o que tem. Falava mais do que. Eu falei assim, eu vou sair daqui e não vou deixar de falar de Jesus. Tinha uns que ficavam assim, ia se aproximando, e eu fiquei o dia inteiro perturbando esse Jesus mesmo. Não tem jeito, irmão, não tem jeito. Eu não sei se eu ia voltar lá. No final das contas, o dono da casa, o senhor Nelson, Gaúcho, grandão, irmão, vem aqui. Esse Gaúcho era a todo mundo que saiu dentro d'água. Chamou lá, ele me levou dentro de uma adega. Eu vou trabalhar a vida inteira e não vou comprar um item lá. Uma coisa chique, bonita demais. Ele pegou um copo assim, colocou um vinho, colocou outro copo, colocou um vinho, falou assim, brinda comigo. Eu falei assim, não. Não, mas por que você não bebe?
agora. Ele me acompanhou até a porta, ele e a família, todo mundo amigos, uma vez. Ele me levou até a porta, assim, e falou assim, eu me despedi de todo mundo, dei um abraço, falei, olha, que Deus abençoe, as avós, né, agradecendo. Você salvou meu neto, aquela coisa toda. E me levou até a porta sozinho, falou assim, Cláudio, eu até queria crer no Jesus que você pregou para mim. Mas tem uma coisa que eu faço de jeito nenhum, é deixar o meu vício. Eu falei, seu Deus, é o retrato que a gente vive. Jesus vem, bate a porta, apela, força a porta. E sabe o que acontece? Vai ler comigo. Vou pular para o último verso que eu sei. Olha o verso 6. Aí a igreja resolveu, a noiva resolveu. Só que já era tarde demais. Ó, abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou, busquei-o e não achei, chamei-o e ele não dava tempo mais. Você sabe que esse verso aqui, ele cabe bem dentro do fechamento da porta da graça. Eu busquei, mas não achei. Chamei, mas ele não me respondeu. A porta se fechou. Eu me converti numa igreja pequenininha, viu, irmãos? Eu sou adventista há 10 anos. Eu já contei isso aqui. Ah, mas aí precisava, mas eu vim contar qualquer hora. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu sou adventista há 10 anos. Eu larguei, eu fui jogador de futebol. Eu parei de jogar com 23 anos, no auge da minha carreira, para virar crente. Essa é a palavra, tá? Eu virei crente. Hoje eu entendo que quem vira é lobisomem, né? Virei crente. Saí. Você vai trocar comigo aqui? Aí eu abandonei minha carreira, por causa da igreja. Meu pai e minha mãe até hoje. Eu fui para a igreja com 23 anos. Com 29 me tornei pastor daquela igreja. Fui eleito, é por eleição também. E eu fui pastor daquela igreja durante 15 anos. 15 anos. Aliás, 12 anos. Até eu conhecer a mensagem através da Novo Tempo. Aí, né, mas não dá tempo de falar. E eu me converti numa igreja pequenininha. Pequenininha mesmo. E eu lembro como se fosse hoje. Sabe? Entrei na igreja arrasado. Arrasado mesmo, acabado. Não sei se foi com você, mas comigo foi. Arrasado. Fizeram um apelo lá para aceitar Jesus, eu pulei lá na frente. Quando eu vi, eu já estava lá. Pastorzinho desse tamanhozinho assim, ó, pulava de um lado, pulava para o outro. Falei, eita danado. Aceitei Jesus ali. E aí o tempo passou. Nessa igreja eu conheci um rapaz que, na verdade, eu ia lá para ver ele pregar. O nome dele é Alex. O Alex, ele foi uma das pessoas que sobreviveu à chacina do Carandiru. Ele é cheio de cicatrizes, todo sequelado. Inclusive no trato com pessoas. Ele não conseguia conversar com você sozinho. Ele não conseguia. Trauma. Mas era um exímio pregador. Ele se converteu, entregou a vida dele para Jesus e pregava como se o mundo fosse acabar.
E ele era um exemplo. Nós éramos jovens, e jovem está precisando de jovem que dê exemplo, né? Hoje também é a mesma coisa, não está fácil não, irmão. E a gente ia para a igreja, puxa, o Alex, e a gente ia para ver o Alex. Não tinha jeito. Aí um dia o Alex sumiu da igreja. Depois de 1 ano e pouco, não sei o tempo direito, ele desapareceu. O pastor foi atrás, foram buscar, visitar, buscar. Ele não tinha parente, não tinha ninguém, morava sozinho. É uma vida difícil. Trabalhava de bico, ninguém arrumava trabalho para ele, porque ele tinha uma extensa ficha criminal. Mas era um homem transformado por Deus. Era um homem transformado por Deus. Passou-se muito tempo, ninguém sabia mais do Alex. Ele foi embora, deve ter ido buscar a família dele. Um dia ele apareceu. O Alex apareceu, a gente viu o Alex. Só que quando a gente viu o Alex de longe, assim, a gente já... Porque o diabo é assim, né, irmão? Ele arranca o brilho da pessoa, né? Ele arranca tudo, né? Ele deixa a pessoa desnuda na sua... A gente percebeu que tinha alguma coisa errada com ele. O Alex nunca mais pregou, irmãos. Nunca mais pregou, nunca mais. Mas nos corredores da igreja, nas conversas com o pastor, nas conversas assim informais com a gente, ele contou o que aconteceu. Acabou um dos cultos, isso foi no ano de 2002. Faz tempo. Acabou o culto, ele foi para casa, solteiro. Solteiro tem que namorar, não tem, irmão? Como é que você vai casar sem namorar? Pelo amor de Deus também, né? Ele conheceu uma moça no Orkut. Quem lembra do Orkut? É o mesmo capeta, só mudou o nome. É o mesmo. É o mesmo. Só mudou o nome do bicho. Conheceu uma moça. Saiu com a moça. E foi dormir numa beirada de Dutra dessa aí, que os adultos aqui sabem o que é. Isso ele contando, tá? Isso ele contando. Ele falou que acordou de madrugada, procurou pela moça e não achou. Levantou, procurou e foi ao banheiro. O vidro estava aberto. Ela foi embora. Diz ele que estava muito cansado, voltou a dormir. Acordou no outro dia, foi lavar o rosto. E ele contando. Estava escrito de batom lá. Bem-vindo ao mundo da AIDS. Eu nunca mais vi o Alex. Nunca mais. Depois de 2002 e 2003, eu nunca mais. Desapareceu, nunca mais vi o Alex. Mas o texto que você leu aqui é muito parecido. Eu busquei, mas não encontrei mais. Eu clamei, eu gritei, mas ele não me ouviu. Eu vou pedir para você ficar de pé, por favor, briga comigo não. Eu fui pregar lá em Bragança Paulista, lá pregando, feliz da vida. Aí no final do culto, pedi para o povo ficar de pé. Aí gritou um senhorzinho lá no meio, aqui nós não tem costume disso não. Eu falei, meu Deus do céu. É duro, né, irmão? Aí eu falei para ele, olha, senhor, então você vai brigar com quem me convidou, foi aquele irmão ali. Mas eu gostaria, assim, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Você sabe que muita coisa na nossa vida cristã não é mais relacionada à fé, não. Fé a gente já está enfesado. É atitude. É a ação mesmo, é a atitude. Ide, vai, vão. E pregue meu evangelho. Eu quero fazer um convite para você, que talvez precise de uma porção dobrada do Espírito Santo. Eu sou o primeiro a ficar aqui. Eu quero convidar você para vir aqui. Tem uma música, não temos? Temos uma música. Então vem aqui para frente, a irmã vai louvar a Deus, nós vamos orar junto. Eu vou terminar antes do meio-dia, você vai embora feliz da vida. Que o irmão não veio aqui, falou, te cansou e você não ficou bravo ainda. Enquanto a irmã louva, por favor, vem aqui. E peça ao Espírito de Deus que traga esse renovo no teu coração. Porque o tempo do fim,
Ele não está próximo, não, irmão. Ele já chegou. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos, que posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Estamos aqui na sua presença. O Senhor sabe da nossa condição. Não há nada que eu fale que possa surpreender o Senhor. Mas nessa manhã, Pai, estamos aqui como a tua igreja. E a sua palavra nos diz que esta é a sua igreja. Dá-nos uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Precisamos, Senhor, fazer a sua obra. Que cada um, Senhor, volte para o seu lar, para a sua casa, com o coração cheio de alegria, com a mente cheia
de desejo de estar sempre na sua presença. Abençoe os nossos irmãos. Abençoe, Senhor, esse trabalho que está sendo feito aqui com as crianças. Essa semente está sendo plantada para a sua glória, Senhor. Abençoe os líderes dessa igreja. Os irmãos que têm feito tanto, Senhor. E por muitas vezes não vem reconhecimento. Mas nós queremos ser reconhecidos pelos... Queremos ser reconhecidos não pela multidão que nos cerca, mas queremos ser reconhecidos nos céus. É com essa certeza no coração, Pai, de que o Senhor sempre está nos ouvindo, sempre. É com essa certeza que nós agradecemos por tudo, tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.